Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia e tenha um excelente dia. No programa de hoje, você vai ver que o Brasil tem a sexta menor inflação do mundo quando comparada com as principais economias do planeta. Vamos falar da seca. Você vai ver que é agora o momento de se preparar para a próxima estação da seca. Você vai ver como está o mercado produtivo do leite e também recomendações nutricionais para o rebanho leiteiro. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre inflação nos principais países do mundo. Considerando a inflação de janeiro a agosto deste ano, o Brasil tem a sexta menor taxa entre os membros do G20. O aumento da taxa de juros que começou em 2021 e a redução de alguns impostos, como o ICMS, por exemplo, são dois fatores apontados para a posição do Brasil de sexta menor inflação do G20. Na Argentina, por exemplo, onde se encontra a maior taxa do grupo, com inflação de 56,5% este ano e 78,5% no acumulado dos últimos 12 meses. Para se ter uma ideia, apenas no mês de agosto a inflação foi de 7%. Quanto à China, que tem a menor inflação do grupo, é atribuído que as divergências das medidas de estímulo ocidentais, principalmente a impressão de dinheiro sem precedentes usada para salvar economias atingidas pela pandemia do coronavírus, resultaram nessa disparidade de inflação. O Brasil tem a sexta menor inflação quando comparada com as principais economias do mundo. Outro motivo da menor inflação da China, em comparação aos outros membros do G20, é que o país dá mais peso a roupas e alimentos no seu IPC, o que se encaixa em seu status de país de renda média alta. Os Estados Unidos, por exemplo, dão mais ênfase a abrigo e transporte, ambos facilmente afetados pelos preços globais da energia e pelas condições monetárias domésticas. E agora você vai ver uma reportagem que vai mostrar que é essa época do ano que é a melhor época para traçar os planos para a próxima seca, ou seja, para a seca de 2023. A reportagem que você vai ver agora mostra a realidade da fazenda Terra Santa, que consegue, nessa época do ano, na seca, colocar 10 bezerros por hectare e produzir 40 arrobas por hectare ano. Confira. São 6h30 da manhã aqui na fazenda Terra Santa, no município de Goianésia, no estado de Goiás. O primeiro trato dos 1.580 animais confinados já começou. E esse é o primeiro de 4 tratos ou refeições que esses animais recebem por dia. Essa silagem oferecida aos animais veio da área de onde hoje estão esses bezerros sequestrados. Só que antes deles entrarem aqui, essa área foi cultivada com milho e capim. Aí veio a colheita do milho, que virou silagem para aqueles animais confinados, e o pasto que ficou pós-colheita serve para esses animais, para esses bezerros, que entraram aqui com média de 8 arrobas. E que, daqui mais alguns dias, vão substituir aqueles animais que hoje estão confinados. E é assim a rotina da fazenda Terra Santa. São 1.700 hectares de pasto, com 4.500 animais a pasto em média e mais 1.580 animais confinados. Sai um lote para o abate, entra um lote que estava no pasto para confinamento e entra um lote de bezerros no lugar do boi que estava no pasto. E é assim a rotina na fazenda Terra Santa.
Eu estou na Fazenda Terra Santa, no município de Goianésia, no estado de Goiás, na fazenda do grupo Chicão Quagliato. E essa fazenda aqui é uma fazenda que hoje pode ser considerada, vamos dizer assim, como um top na engorda de bois, ou seja, na recria e engorda de bovinos. Os resultados que eles vêm obtendo aqui são resultados fantásticos e os colocam como top produtivo na pecuária de corte. Mas só que para chegar nesse ponto, um longo caminho teve que ser percorrido durante esses últimos 3 anos. E um desses caminhos é a integração lavoura-pecuária. É isso mesmo, Luiz? Isso mesmo. A gente trabalhou duro na integração lavoura-pecuária. Ela tem mais ou menos umas 3 safras, nós estamos utilizando ela aqui na Fazenda Terra Santa. Quando a gente chegou aqui não tinha integração lavoura-pecuária, era gado a pasto. Era gado a pasto, não tinha nem azar de rotacionado ainda, era gado a pasto e no confinamento. Foi quando chegou o Rubem, né, que é o gestor da empresa hoje, e eu fui convidado, eu já trabalhava na Fazenda Favorita, que é lá em Nova Crixás, que também é do grupo, e eu fui convidado para vir trabalhar para cá, para justamente colocar a integração lavoura-pecuária em prática aqui na fazenda. E como é que é feito, como é que esse trabalho que vocês estão fazendo, não só de recuperação de pasto, mas essa integração lavoura-pecuária, como é que é feito isso? Muitas regiões são feitas com soja também, né? Que é conhecido como a safrinha de boi. Aqui nós trabalhamos com silagem de milho, mais uma pastagem. Nós vimos qual é a pastagem que vai ser utilizada naquele período do ano, e utilizamos ela junto com a silagem de milho. Exemplo, o ano passado, na safra anterior, nós trabalhamos com milho, silagem de milho mais mombaça. Tirou a silagem de milho para a gente trabalhar tanto no confinamento como também no sequestro e seguramos o mombaça para colocar os animais na área. De uma fazenda, vamos dizer assim, improdutiva há mais ou menos 3, 4 anos, hoje ela é altamente produtiva. Só para você ter uma ideia, nessa área onde foi cultivado milho com capim, a quantidade de animais que está se colocando hoje, agora, nesse momento, são 10 bezerros por hectare. É uma quantidade grande, não é, Luiz? Uma quantidade grande, sim, com certeza. E isso tem chamado muita atenção, não só dos proprietários da fazenda, como das outras fazendas que estão ao redor da Fazenda Terra Santa, né? Estamos falando aí há 3 safras atrás, uma produtividade média de 5 arrobas por hectare ano. Hoje nós estamos beirando 40 arrobas por hectare ano. E daqui 4 safras nós queremos chegar a 120 arrobas por hectare ano, utilizando o sistema integração lavoura-pecuária. Agora, vocês também colocaram aqui, se não me falha a memória, o sorgo boliviano, né? Isso, nós colocamos o sorgo boliviano em mais ou menos dentro da área de integração, em cerca de 20% da área, para a gente trabalhar com um volumoso de baixo custo, para tratar de animais que não precisam ganhar muito peso no período da seca, por exemplo, como é o caso do confinamento, né? Então a gente diversificou área de confinamento, milho, silagem, produto energético. Área de sequestro, como é o caso dessa área que nós estamos aqui, silagem barata com mais proteína, né? E o resultado é simplesmente fantástico. Hoje a propriedade, vamos dizer assim, no geral, está batendo aí na casa de 3 UAs por hectare. É um número excelente, mas com possibilidade e grandes possibilidades de bater aí por volta de 5 a 6 UAs por hectare. E uma coisa chama atenção, você falou bem uma coisa interessante. Nós estamos com 3 UA por hectare no período da seca. Porque a eficiência é uma coisa interessante, né? Eficiência no período das águas, todo mundo tem. Está chovendo, está crescendo, tudo está funcionando. Agora, a eficiência mesmo ela tem que ser medida no período da seca. Então, nós estamos hoje com 3 UA por hectare no período da seca. Sendo que a gente está tendo pasto sobrando para, se quiser, subir até para 4, 5A no período da seca. A gente entrou dessecando a cultura já tinha existente, né? E depois a gente entrou com plantio com sistema de botinha, aplicamos o mombaça primeiro e entramos plantando em cima com o sistema de botinha, e assim já fica instalado o mombaça juntamente com a cultura do milho. Aí os resultados que vocês obtiveram aqui com essa prática, com essa modalidade de plantio? Então a gente teve os resultados aqui bem significativos, que a gente teve as áreas de milho mombaça, a gente teve 48 toneladas por hectare.
E as áreas de milho solteiro, a gente teve 46 toneladas por hectare dessa cultura. Bom, vocês plantaram também o sorgo boliviano, né? Isso, positivo. A gente teve também uma parte de sorgo boliviano, a qual rendeu 45 toneladas por hectare. Poderia ter rendido mais, mas tiveram problemas climáticos, né? Isso, positivo. A gente pegou quase 20 dias de veranico, né, no início do plantio e depois no final também a gente passou por um veranico muito forte. Agora, e os resultados aqui para a propriedade? Como é que você está vendo isso? Os resultados aqui ficam bem significativos porque como a gente teve uma boa produção, os custos abaixaram, né? Então isso ajuda a somar no total final, contabilizando mais ganhos para a fazenda. Bom, nós podemos dizer então que a integração lavoura-pecuária é um caminho sem volta. Positivo, um caminho sem volta. Hoje a gente aqui não tem como ver um futuro sem esse manejo de lavoura e integração pecuária. Bom, no começo foi um pouco complicado, porque a gente não tinha esse manejo aqui na fazenda, que foi implementado só agora, faz pouco tempo. Mas agora com o manejo, com a equipe técnico, né, se está tornando um pouco mais fácil. Ainda a gente vai aprendendo com o tempo, né? E também sendo ajudado pelas visitas dos nossos técnicos também. E a gente está conseguindo ter uns resultados produtivos aqui na fazenda. Eu tive a oportunidade de rodar essa fazenda hoje e eu vou ser muito franco, muito sincero. Eu fiquei encabulado com o que eu vi. Em pleno período seco, a quantidade de massa que tem nos 1.700 hectares de área. É coisa fantástica. Por isso que a gente aposta que, com certeza absoluta, nas próximas 3 safras, próximos 3 a 4 anos, essa propriedade aqui vai bater na casa de 100 arrobas por hectariano. Isso se não passar. Então, uma coisa que a gente vem implementando nessa safra que nós estamos agora, nós vamos fazer uma troca, tirando as áreas de rotacionado com braquiarão e passando elas para mombaça, para justamente a gente já entrar em mais alta eficiência, para quem sabe já está trabalhando na casa das 60 arrobas por hectare já nessa próxima safra que nós estamos chegando agora. Nós temos mais 2 áreas de rotacionado e essas 2 áreas de rotacionado vão ser mudadas para mombaça justamente para trabalhar nessa alta eficiência a pasto, que é isso que nós estávamos comentando antes, né? Aumentar a eficiência no confinamento não é tão difícil como é manejar no pasto. Então a grande eficiência da pecuária hoje está justamente dentro do manejo a pasto. Lá que ser eficiente é aqui no pasto, na terra, onde tem intempéries da natureza, que tem frio, que tem geada, que tem falta de chuva, que tem excesso de chuva. Aqui que a gente tem que ser eficiente. Bom, essa fazenda única e exclusivamente está mostrando que é possível fazer sim uma pecuária lucrativa. E depois do intervalo nós vamos falar sobre o mercado produtivo do leite e também sobre recomendações nutricionais para o rebanho. Nós voltamos já, é um minuto só. Eu tenho uma dica pra você. Amigo bom é o amigo que recomenda uma arena pro outro. Você ouviu, Sheik? E nesta segunda, 15 para meia-noite, tem Gustavo Moura e Rafael no Arena SBT. Não viu nada, né? No trânsito, você nunca segue sozinho. Pedale preferencialmente na ciclofaixa. Evite atravessar fora da faixa de pedestres. E respeite a sinalização e os limites de velocidade. Juntos, salvamos vidas. Detran e Estado de Goiás.
você, produtor rural, a Macroservice Materiais Elétricos tem condições de preços imbatíveis. Trabalhamos com as melhores marcas, produtos e serviços de confiança. A Macroservice Materiais Elétricos é referência no mercado há 40 anos. Entre em contato com a Macroservice Materiais Elétricos e faça seu orçamento. Estão abertas as inscrições para os cursos de formação continuada da UniRV. Invista no seu futuro profissional. Cursos técnicos gratuitos com aulas presenciais no campus Rio Verde. Técnico em agropecuária, técnico em análises clínicas, técnico em segurança do trabalho. Acesse o site unirv.edu.br/Pronatec e inscreva-se até o dia 30 de setembro. UniRV, o nosso ideal é ver você crescer. Adivinha que cidade eu estou? Vou te dar algumas dicas. Fica em Goiás. Tem produção no campo que ajuda a gerar renda e emprego. Tem qualificação profissional que melhora a qualidade de vida de muita gente. Já sabe onde eu estou? Na sua cidade. O sistema FAEG Senar está presente em todas as cidades de Goiás. Ao seu lado, no seu campo, na sua cidade e com toda a sociedade. Sistema FAEG Senar. É de todos, mas feito para cada um. Dá uma cãibra, mas é só o prazer de rir. Nesta quinta, 11h15 da noite, a praça é nossa. Agronegócio. Oferecimento Senar Goiás, a maior escola da terra. Eu estou de volta e agora nós vamos falar sobre o mercado do leite. A informação foi divulgada pela edição do mês de setembro do Boletim Indicadores Leite e Derivados, que é do Centro de Inteligência do Leite, que é o CILEITE, da Embrapa Gado de Leite, lá de Minas Gerais. E aponta que as importações brasileiras de leite alcançaram 172 milhões de litros em agosto. Esse número representa um aumento de 63% em relação a julho deste ano. As exportações, por sua vez, apresentaram um ligeiro decréscimo na comparação com julho deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. O volume embarcado no último mês, no mês de agosto, foi de 7 milhões de litros, o menor volume mensal do ano. E por essa razão, o saldo da balança comercial acumulado em 2022 registrou um déficit de 281 milhões de dólares, com volume equivalente a 534 milhões de litros de leite. Segundo a publicação da Embrapa, o preço do leite continuou a registrar significativo aumento no pagamento de agosto de 11,8%, refletindo ainda a escassez do produto no mercado. O preço médio nacional pago ao produtor foi de R$ 3,57 por litro, um importante aumento de 51% no acumulado dos últimos 12 meses. No mercado varejista, o preço da cesta de produtos lácteos também apresentou aumento de 0,4%. Em 12 meses, no entanto, os preços dos lácteos subiram 39%, ficando bem acima da inflação oficial. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que acumulou 8,7% em 12 meses. E agora eu vou conversar com Jéssica Ponchek. A Jéssica, ela é mestre em ciências veterinárias e doutora em zootecnia. E nós vamos falar sobre nutrição de bovinos leiteiros, um tema muito interessante que, se não levado dentro dos padrões técnicos recomendados, pode dar aí uma quebra na produtividade, como consequência, na produção de leite. Jéssica Ponchek, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa e eu tenho certeza que esse vai ser um tema muito interessante. Tudo bem? Bom dia, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre esse tema tão importante e que eu particularmente gosto bastante de falar. Bom, Jéssica, você trabalha na empresa Auster Nutrição Animal, correto?
É uma empresa que atende todo o mercado brasileiro na área de nutrição animal. E, especificamente, nós vamos falar de nutrição animal de bovinos agora na época da seca. Quer dizer, já estamos no limiar, já nos finalmente da época da seca, mas o gado leiteiro vamos dizer assim, é um animal, ele é muito sensível a essas mudanças climáticas, né? E automaticamente a alimentação também influencia, né? Com certeza a gente tem aí grande impacto do clima da produção, né? Hoje, apesar da gente ter várias estratégias aí como produção de silagem, produção de pré-secados, ainda existe muita produção de leite à base de pasto, né? Então a gente sabe que o pasto ele sofre bastante agora na época de seca, e por isso também que é importante a gente fazer um planejamento adequado para que não falte alimento para esses animais e que a gente tenha alimento de boa qualidade ao longo de todo o ano. O gado leiteiro, eu comparo ele a um atleta. Ele tem que treinar todos os dias, tem que ter uma alimentação boa, porque se falhar uma semana aí sem treino, pode ter certeza, a hora que ele for entrar na competição para valer, ele vai sentir. E o gado leiteiro também é da mesma forma. E agora, nessa época da seca, como você falou, muita gente tem ainda o seu rebanho tratado diretamente no pasto. E chega nessa época, basicamente não tem pasto e uma boa parte dos pecuaristas também não cuidam dos pastos, aí a coisa complica, né? Com certeza. Eu digo que a produção de leite começa muito antes da vaca parir, né? A gente precisa preparar essa vaca, como você falou, preparar ela para ela começar uma maratona. A gente pode comparar a lactação com uma maratona, né? Então, nós precisamos preparar esse animal desde o período seco, pré-parto também é um momento muito importante para a gente cuidar desses animais, fazer uma dieta adequada, para que ela tenha um parto tranquilo, para que ela não tenha problemas, né, doenças no pós-parto. É muito importante a gente fazer uma nutrição adequada. E a gente sabe que do início da lactação até o pico de lactação é a época de maior desafio nutricional para esse animal. Então a gente tem que pensar em estratégias e produtos bem eficientes para que a gente proporcione ao animal uma boa nutrição e que ele possa expressar todo o seu potencial genético, né? Porque não adianta a gente ter um potencial genético se a gente não dá para esse animal uma nutrição adequada que atenda às exigências nutricionais dele. E o rebanho leiteiro, como você bem disse, a gente tem que começar a tratar da vaca no início da gestação. Ela começa lá atrás a coisa e vem caminhando. Quer dizer, o tratamento que você dá com uma vaca em lactação, o tratamento que você dá para uma novilha ou uma vaca seca são totalmente diferentes. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Com certeza, né? Existem várias fases e várias etapas, tanto do desenvolvimento quanto da produção animal. Se a gente pensar lá desde o nascimento da bezerra até a primeira inseminação, a gente precisa se preocupar muito com proteína na dieta desses animais. Sim. Lógico que a gente tem um equilíbrio, né, entre proteína e energia, mas o desenvolvimento do animal nessa fase de crescimento, quando a gente está falando de novilhas, é muito mais dependente de proteína. E depois, quando a gente fala de pré-parto, a gente já vai preparando esse animal para uma dieta mais concentrada, para uma dieta mais rica em nutrientes, que é a dieta da lactação. E como eu comentei, o início da lactação é onde o animal precisa de mais energia para expressar o seu potencial. Então, a gente precisa preparar no início da lactação uma dieta mais concentrada, uma dieta mais rica em energia. Mas a gente não pode continuar com essa dieta rica em energia até o final da lactação, porque a gente sabe que conforme vai passando os dias, né, conforme o DEL vai aumentando, esse animal diminui a produção e a exigência de energia dele vai ser menor. Então a gente vai diminuindo também a concentração de energia da dieta desses animais
para que a gente não tenha um animal obeso, né? Um animal com alto score de condição corporal, que a gente fala. Porque chegar com um animal ao final da lactação, né, e no próximo parto ali gordo, é muito prejudicial para o animal. Então, cada uma dessas etapas a gente precisa se preocupar com determinados nutrientes, com determinado nível de energia, nível de proteína, e existem várias ferramentas que a gente utiliza para acompanhar se o teor de nutrientes da dieta está sendo adequado ou não para cada categoria animal. Ô Jéssica, de maneira geral, você é uma pessoa bem experiente nessa área, que a gente percebe isso aí, mas a gente também percebe que o pecuarista, uma boa parte dos pecuaristas não encara a coisa como deveria encarar, com esse tratamento que deveria ser feito. Quer dizer, o setor produtivo leiteiro é um setor que eu diria até meio complicado de tocá-lo dentro da tecnologia, dentro do que os parâmetros técnicos ele exige. Agora, uma boa parte, como diz aqui em Goiás, seria mais ou menos assim: vai quem quer futebol clube, né? Começa com aquele produto e vai até o final, enfim, não tem muita preocupação. E a gente sabe que o leite, ele vive de centavos. Ora está 30 centavos, ora R$ 2,30, ora R$ 2,32. E essa diferença de centavos, talvez, é muito importante. E o pecuarista perde dinheiro nisso aí, né? É verdade. A gente sabe que hoje, quanto mais eficiente o produtor for na gestão dos números, principalmente, melhor vai ser o resultado dele. Muitos produtores não sabem quanto custa a silagem, muitos produtores não sabem quanto custa o pasto que ele está produzindo lá na propriedade dele. E isso é muito importante a gente saber, porque nessa época, principalmente agora, nesses últimos anos, que a gente teve um grande aumento no preço dos insumos utilizados para a produção como um todo, então é muito importante a gente saber aonde que a gente está gastando, o que a gente está gastando e como que a gente pode gastar de maneira mais eficiente. Então, nesse sentido, existem estratégias que vão ser melhores e mais eficientes para um determinado momento ou para uma determinada categoria animal, e outras estratégias que vão ser melhores e mais eficientes para outras categorias. Sim, verdade. Como eu falei, né, o início da lactação a gente reforça muito porque é o arranque da produção de leite, né? Então, se a gente não fornecer para o animal condições para que ele tenha um arranque positivo, tenha um alto arranque de produção, esse animal vai ser aquele animal que vai produzir menos ao longo de toda a lactação, porque existe uma relação direta entre o pico de produção de leite e a produção de leite total daquela lactação. Verdade. Então, às vezes, é mais interessante a gente gastar um pouco mais no começo para que a produção é boa ao longo de toda a lactação. Verdade. Se não seguir a risca certinho, dança. E o negócio é o seguinte, é gestão. Uma gestão mal feita em qualquer setor, pode ter certeza que é prejuízo na certa. Jéssica Pochek, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Gostei da conversa. Vou voltar a ligar para você para a gente bater mais um papo, tá bom? Muito bom, muito obrigado, bom dia e até a próxima oportunidade. Obrigada, bom dia, bom conversar com vocês. Obrigado, Jéssica. Tchau. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: quando penso que cheguei ao meu limite, descubro que tenho forças para ir mais além. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.